E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de exercícios sobre trocas de calor, tá? Só que sem mudança de fase. Então nós vamos utilizar aí somente o calor sensível. Vamos deixar o calor latente para uma outra aula, tá? Então eu vou apresentar para vocês dois exercícios. A gente vai resolver juntos aí, façam as anotações das dúvidas, verifiquem se entenderam, tá? Para a gente tirar dúvida na nossa aula síncrona, tá ok? Vamos lá? Vamos começar com o primeiro exercício de hoje. A gente vai trabalhar com as trocas de calor. E quando a gente tem exercício de troca de calor, a gente tem que construir uma tabelinha para organizar os dados. Não adianta você querer pular essa etapa e pegar os dados e jogar diretamente na fórmula. Por quê? Você vai se perder. O ideal aí é você construir uma tabelinha para organizar os dados. Quando você construiu essa tabelinha, aí você vai conseguir fazer o exercício bem facilmente, porque são contas bem simples, tá? Então vamos fazer a leitura do primeiro exercício. Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando um recipiente térmico de 300 gramas de água a 80 graus Celsius com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Então, olha só, você tem água quente a 80 graus e tem 200 gramas de água a 10 graus, então mais gelada. Então, são duas águas que vão entrar em equilíbrio aí. Então, eu vou colocar aqui, vamos construir a tabelinha, tá? Água número 1 e água número 2. Ah, professora, qual água número 1 vai ser? A de 300 ou a de 200? Você que escolhe, tanto faz, tá? Não vai, essa sua escolha não vai alterar a resolução do exercício. Vamos na ordem, vai? Então, ó, na água número 1, eu tenho lá uma massa de 300 gramas, tá? E na água número 2, eu tenho uma massa de 200 gramas. Beleza? Eu tenho aí também a temperatura inicial. Da água 1 está a 80 graus Celsius e a água 2 está a 10 graus Celsius, tá? Quando eu misturar essas duas águas, qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico? O que vocês têm que saber é que a temperatura de equilíbrio térmico é igual para as duas águas. Porque já está falando, no equilíbrio térmico, vocês sabem, a gente já conversou sobre isso. As temperaturas são iguais. Então, qual vai ser a temperatura final aí? Você pode colocar T2 ou pode colocar X. Né? Muita gente só consegue fazer cálculo quando tem X na formulinha. Pode colocar X, T2, Y, você que escolhe, tá bom? O que você tem que saber aí? Que a quantidade de calor doada da água 1 mais a quantidade de calor recebida da água 2 vai ser igual a 0. Isso que fala o princípio das trocas de calor, certo? É isso que fala. Mas qual é que a gente vai utilizar aqui? Qual fórmula do calor que nós vamos usar? Calor sensível ou calor latente? Então, ó, primeira coisa que vocês têm que saber. Tem variação de temperatura? Tem um ΔT? Sim, tem um ΔT. Então, a gente vai usar a fórmula do calor sensível. Então, que macete? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Isso para água 1 mais a massa da água 2 vezes C vezes ΔT. Tudo isso vai ser igual a 0. Montou essa estrutura? Agora é fácil. Agora que a gente está montadinho nossa equação, é só pegar os dados da tabelinha e jogar aqui. Então, qual é a massa da água 1?
300. Qual é o calor específico da água? 1, né? E o ΔT? O que é o ΔT, gente? O ΔT não é a temperatura final menos a temperatura inicial? Então, vai ser T2 menos 80. Então, abra um parentezinho aqui. Ficou X menos 80, tá? Mas, agora vamos pegar os dados da água 2. Então, qual é a massa da água 2? 200 vezes o calor específico da água, que é 1, vezes o ΔT. Qual que é o ΔT aqui? X menos 10. Tudo isso tem que ser igual a 0, certo? Agora aqui, cuidado para não errar bobeira, tá? Porque você chegou aqui, muita gente erra no final porque dá bobeira. Tem que fazer a propriedade distributiva, tá, gente? Eu vou organizar melhor aqui para vocês verem. Quanto que é 300 vezes 1? 300 vezes x menos 80, tá? Mais 200 vezes 1, 200 vezes x menos 10. Tudo isso aqui vai ser igual a 0, tá? E agora, o que eu faço? Eu tenho que fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Aqui também, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá? 300 vezes x, 300x. 300 vezes menos 80, menos 24.000. Tá? Aí, coloca aqui, mais 200 vezes x, 200x. Mais com menos, menos 200 vezes 10, 2.000. Tudo isso é igual a 0. Agora, eu vou somar os iguais, né? Eu tenho esses daqui e tenho esse daqui. Então, 300x mais 200x, 500x, né? E menos 24.000 menos 2.000 dá menos 26.000. Tudo isso é igual a 0. Agora tá fácil, né? Passa isso daqui para lá. Então, vamos lá. 500 vezes x é igual a... O menos tá desse lado, passa para lá. Sinal inverso, mais, né? 26.000. E agora? Agora, eu tenho que passar esse 500 para lá, né? Vou jogar aqui, tá, pessoal? Então, ficou x é igual a 26.000 dividido por 500, tá? Então, ó, corta os zerinhos. 260 dividido por 5, 52 graus Celsius. Então, ó, gente, a temperatura de equilíbrio térmico vai ser 52 graus Celsius. Então, letra A. Tá certo? Reparem, não é difícil, mas é trabalhoso. Se você não montar essa tabelinha aqui, vai ficar muito difícil organizar os dados, tá bom? Vamos pro próximo. Segundo exercício. Um bloco de alumínio de massa 100 gramas é deixado no interior de um forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Então, veja bem, você tinha um forno, tá? Colocou o alumínio lá dentro. Os dois ficaram na mesma temperatura, ou seja, o alumínio estava em equilíbrio térmico com o forno.
Então, a temperatura do alumínio é a mesma temperatura do forno, tá? Logo ao ser retirado, ele é colocado em 4.400 gramas de água a 30 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio térmico é 32 graus. Determine a temperatura do forno, tá? Então, vamos organizar aqui a nossa tabelinha. Então, eu tenho lá o alumínio. E a água, certo? Então, o que eu tinha de dados aí, ó? Vamos começar pelo calor específico. Do alumínio é 0,22 e da água é 1. Retirei aqui, tá? O que mais que eu tenho aí? Eu tenho a massa. Então, a massa do alumínio é 100 gramas. E a massa de água é 4.400 gramas. Tá certo? O que mais que eu tenho aí? Eu tenho a temperatura inicial do alumínio. Tenho? Não, porque eu quero saber a temperatura do forno, que é a mesma do alumínio. Então, eu não tenho, tá bom? Mas eu tenho aí a temperatura inicial da água, que é 30 graus, certo? O que mais que eu tenho aí? A temperatura de equilíbrio térmico é 32 graus, ou seja, a temperatura final de ambos aí é 32 graus, certo? O que eu não tenho aí? Então, eu não tenho a temperatura inicial do alumínio, que é a mesma temperatura do forno. Por que eu sei disso, professora? Porque, ó, tá escrito aqui que o bloco de alumínio é deixado no forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Então, a temperatura do forno é igual à temperatura do alumínio. E essa é a temperatura inicial, porque ele tirou do forno e colocou em contato com a água, tá bom? A partir daí, gente, é fácil, né? Vamos só organizar aí. O que fala o princípio das trocas de calor? A quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida vai ser igual a zero. Qual calor que eu vou usar? Eu vou usar o calor sensível. Por quê? Porque eu tenho variação de temperatura. A gente já pode até fazer aqui, ó. Qual vai ser a variação de temperatura aqui? Aqui vai ser 32 menos x e aqui 32 menos 30, que vai dar 2, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Que macete, né? M vezes C vezes ΔT. Mais M vezes C vezes ΔT. Tudo isso dá igual a zero. Qual é a massa do alumínio? Então, massa do alumínio, 100 gramas. Calor específico do alumínio, 0,22. E o ΔT do alumínio? 32 menos x, tá? Mais a massa da água, aqui ó, 4.400 vezes o calor específico da água, vezes o ΔT aqui, que é 2. Tá certo, pessoal? Então, ó, é bem tranquilinho aí depois que a gente montou, né? A parte mais difícil aí vai ser retirar os dados do problema e jogar na tabela, ou seja, a interpretação, né? Então, vamos lá. Vamos fazer as continhas aí. 100 vezes 0,22 vai dar 22. Então, 22 vezes 32 menos x, esqueci de colocar aqui zero, tá? Mais 4.400 vezes 1, 4.400. Vezes 2, 8.800. Tudo isso vai dar igual a zero, tá?
De novo, aqui vamos fazer a propriedade distributiva da matemática, né? Então, vamos lá. 22 vezes 32 dá 704. Menos 22 vezes x, 22x. Mais 8.800, tudo isso vai dar igual a zero. O que eu posso fazer aqui? Então, eu vou somar isso com isso. Então, 704 mais 8.800 vai dar 9.504. Então, ficou menos 22x mais 9.504. Tudo isso vai ser igual a zero. Vou jogar aqui, ó. Tá? Vamos passar isso aqui para lá. Ele tá com sinal positivo, vai para lá, negativo. Então, ficou menos 22x é igual a menos 9.504. Esse menos aqui eu posso cortar, né? Então, ficou 22 vezes x é igual a 9.504. X ficou 9.504 dividido por 22, que deu 432 graus Celsius. Então, essa era a temperatura inicial do alumínio que estava em equilíbrio térmico com o forno. Logo, a temperatura do forno é 432 graus Celsius. Tá certo? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Forte abraço.